dia! Barriga tanquinho. Quem é que não quer? Sustenta ele, força nele, foco. Mas você sabia que o abdominal mal feito pode dar incontinência urinária e até hérnia? Para evitar problemas, o ideal é trabalhar também a musculatura da cintura, a parede, que gera estabilização. Mas tem gente que quer cinturinha de pilão sem fazer esforço. Queria ter pelo menos uns 73, 70, 65. Será que dá para chegar lá só usando o espartilho? O acessório do século passado voltou com tudo, mas é um perigo. Foi um pesadelo na minha vida, porque o que me deu de dor nas costas, falta de ar, refluxo, eu não indico e não uso nunca mais. Os órgãos podem até mudar de lugar. As duas últimas costelas, elas vão entrando mais para dentro do corpo e fechando o espaço da silhueta corpórea. Para falar com a gente sobre esse assunto, estão aqui hoje a Maritiene, que é fisioterapeuta, e o ortopedista Dr. Alexandre Fogaça. Você tem dúvidas? Manda para cá, 4002-2884, ou usa a hashtag Você no Bem-Estar. Você está usando espartilho? Manda foto da sua cintura também pra gente. Para começar o programa, a gente vai conhecer a história da Valéria. Ela usou espartilho para tentar afinar a cintura e se arrependeu profundamente. Quem vai contar a história da Valéria pra gente é o Eduardo Rodrigues, de Sorocaba, no interior de São Paulo. A Valéria sempre foi vaidosa e conta tudo o que já fez em nome da beleza. Eu já fiz várias dietas, faço anos academia, tudo para ter uma cintura bonita, modelada. Já usei gel redutor, já fiz lipoaspiração, tudo para ficar bonita. Em janeiro, ela começou a seguir grupos sobre espartilho nas redes sociais e foi seduzida pela moda. Mas a curiosidade saiu desse ambiente virtual e a Valéria encomendou um espartilho por R$ 700. Esse modelo aqui até ajudou a diminuir a cintura dela em quase 10 centímetros. Mas logo você percebeu que tanto sacrifício, na verdade, estava te fazendo muito mal, né? Foi um pesadelo na minha vida, porque o que me deu de dor nas costas, falta de ar, refluxo, eu não indico e não uso nunca mais. Por quanto tempo você usou? 4 meses. Ele faz com que a cintura fique cada vez mais sendo comprimida. E as costelas, as duas últimas costelas, elas vão entrando mais para dentro do corpo e fechando o espaço da silhueta corpórea. Tá? Com isso, o abdômen acaba se modificando, a estrutura óssea modifica da costela e a coluna fica cada vez mais apertada. A Valéria usava a peça por até 8 horas seguidas e chegou a dormir com o espartilho. Eu fui ver que eu estava me mutilando, apertando demais aquilo, estava me sufocando e estava dando muita dor nas costas. Daí deu a inflamação, que eu tive que ir no ortopedista, né, para ele estar me passando, os remédios, tudo certinho, aquilo acabou comigo. Resultado, acabou engordando, porque precisou abandonar a academia. Quem tem escoliose vai piorar a escoliose. A escoliose é aquela silhueta formada, aquele S formado pela coluna, vai piorar com isso. Para quem tem problemas de hérnia de disco, o disco vai ser constantemente comprimido, então vai piorar os sintomas da hérnia. Agora a Valéria está grávida e não poderia nem pensar em usar espartilho. Existem alguns relatos de até perda gestacional, de aborto de repetição, por flacidez da musculatura. E para a mulher aguentar uma gestação, depende de musculatura. Então, uma pessoa pode sim ter aborto de repetição por falta de musculatura abdominal. Depois de tantas estratégias para mudar o corpo, a Valéria aprendeu. Se cuide, tem que se cuidar, né? Mas sempre com acompanhamento médico. Nunca faça por si só, pela internet, porque a amiga falou, ou o vizinho, alguma coisa do tipo. Vai procurar um profissional. Olha quanta coisa aconteceu na vida da Valéria só por causa de um espartilho. Agora, sempre faz mal, doutor Alexandre, usar espartilho ou não? Principalmente o uso contínuo, o uso crônico, né, que vai causando uma atrofia da musculatura. E se ele é realmente muito apertado, aí aumenta a pressão intraabdominal, pode até alterar a conformação dos órgãos e até alterar a conformação das costelas. Vamos dar uma olhada nisso então, porque a gente tem até uma arte para explicar isso. Como é que o espartilho vai mudando toda essa configuração aí. Isso, claro, se o uso for crônico, o dia inteiro, vários dias seguidos, né? E tem gente que faz isso exatamente para poder ficar com essa cintura. Então, o que acontece é que a gente está vendo aí que enfraquece a musculatura e vai mudando a posição das costelas, né? O uso crônico, contínuo, pode causar essa deformidade do tórax, inclusive. E o que mais que pode acontecer, que a gente vai ver agora? Por que piora a escoliose e hérnia? A musculatura abdominal é a musculatura que sustenta a coluna.
Então, a falta dessa musculatura pode levar a desvios como a escoliose, lordose, cifose e predispor a doenças degenerativas. A mais comum delas é a hérnia de disco. A gente vai ver ainda também que o espartilho, também usado dessa maneira crônica, também pode dificultar a respiração. Porque sobe, né, Mara? Sim. Tudo tá lá em cima, né? O nosso pulmão que deveria estar aberto aqui com espaço, fica apertadinho, né? Exatamente, ele fica muito apertado, o diafragma que deveria descer para que o ar pudesse entrar corretamente, ele está espremido e a mulher, ou o homem, respira só aqui em cima, com uma parte muito pequena do pulmão. Então, isso causa falta de ar, causa uma respiração muito debilitada, muito ineficiente. E isso pode trazer ainda problema na circulação. Pode. Esse aumento da pressão intraabdominal diminui o retorno do sangue das pernas. Tem literatura descrevendo até, antigamente, casos de trombose por falta da circulação eficiente. O senhor estava me contando, né? Tem estudos sobre o espartilho, os médicos já se preocupavam com ele em 1800, gente, né? E já tinha relatos de trombose naquela época. Naquela época, você levanta a literatura médica 1800, 1880, era vitoriana, médicos ingleses descrevendo grandes complicações do uso que na época era moda, né? Na época era moda, tá voltando à moda agora, mas é só a gente lembrar do passado, já fazia mais mal lá e continua fazendo mal. Pode gerar refluxo também, né? Pelo mesmo aumento da pressão intraabdominal, então o esvaziamento do estômago fica dificultado e isso predispõe a ter refluxo. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, a Adriana está perguntando pra gente se só o espartilho causa esses problemas ou qualquer roupa apertada. Sim, é verdade. Qualquer roupa apertada pode provocar uma modificação no padrão respiratório, como a pessoa usa ou não a sua musculatura. Costumamos ver muito uma pessoa com uma roupa apertada e, ao contrário do que ela pensaria, que a barriga vai para dentro, não, a barriga faz força, contra essa roupa apertada e ela vai ficar mais barriguda. Ela vai ficar mais barriguda, mas a sensação que a gente tem quando a gente está com roupa apertada é de que dá uma segurada na barriga, não é isso que acontece? Nem sempre isso acontece. A pessoa já tem uma musculatura mais enfraquecida, esse estímulo da roupa apertada vai fazer com que ela estufe em vez de ir para dentro. Então ela precisa ter uma consciência mais trabalhada, uma consciência corporal, para que a sua musculatura segure o corpo. Na natureza nós temos uma lei, a lei do uso e do desuso. Se a gente não usa os nossos músculos corretamente, eles vão atrofiar. E falando em usar corretamente, vamos aprender então a maneira certa de fazer abdominal? Porque fazer abdominal de um jeito mal feito pode piorar a incontinência urinária e até as hérnias. Vamos ver. Barriga sarada, o sonho de muitas mulheres. Por isso, muita gente capricha nos abdominais. Mas será que tá tudo bem? A médica e professora de yoga, Bernadette Pegasquet, faz um alerta. Abdominal feito de um jeito errado pode gerar alguns problemas. No corpo das mulheres, isso pode dar muita pressão na região do abdômen. Pode acontecer um prolapso, que é a descida dos órgãos. Também pode ocorrer incontinência urinária, dores nas costas, como problemas nas cervicais e na lombar. E nos homens, isso pode dar muita pressão nas hérnias. É preciso ter cuidado, porque na hora de fazer abdominal, o períneo recebe toda a pressão. Para tirar parte dessa pressão e evitar a incontinência, ele deve mexer junto com a respiração, junto com o diafragma. O que a gente precisa fazer é crescer todas as costas. Dessa forma, a gente vai tonificar a musculatura das costas e vai trabalhar os abdominais para esses órgãos terem lugar para ficar na hora que faz os abdominais. Rentrer e remonter. Então, olha só, a famosa prancha não pode ser feita assim. O correto é colocar o calcanhar bem para trás e a cabeça bem para frente. Assim, o diafragma estica e não dobra. Naquele abdominal tradicional, cuidado também. O certo é com braços e pernas desse jeito aí. A maioria é mal feito, principalmente quando dá muita pressão nessa região, porque as pessoas se importam mais em trabalhar a parte da frente, em vez de trabalhar a parte da cintura, a parede da estabilização. O abdominal de lado não deve ser feito alongando todo o corpo. Faça assim, ó.
para cima. On peut avoir un exemple dans une position assise au bureau. Inclusive, se você estivesse no trabalho, no seu escritório, sentado, se você apoiar bem o seu bumbum contra a cadeira e sua cabeça para cima, crescer bem essa postura, posicionar todo o seu corpo, você já vai estar trabalhando essa região do abdômen, mas sem esquecer a contração do períneo. Et il ne faut pas oublier le périnée dans le grandissement. Não precisa ser em francês, tá, gente? Pode ser em português pra gente saber como é que faz o abdominal correto, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tá fazendo abdominal, vamos demonstrar aqui, a gente não sabe se a gente tá fazendo de maneira certa. Como é que é a maneira correta de fazer abdominal pra gente não ter esses problemas de hérnia ou até de incontinência urinária? Primeiro, pernas dobradas, como você fez, na altura, na largura do seu quadril, tá perfeito. Antes de tudo, pense em contrair o períneo para dentro. Para quem não sabe onde está o períneo... Coloque a sua mão entre as coxas, no períneo, que é a região baixa do corpo. E você sente quando você contrai se ele está indo para dentro do corpo e não para fora. Tá, então não pode sentir que a mão está indo para lá, tem que sentir que tá... A mão está indo para dentro da barriga. Tá bom. Aí você começa a soltar o ar, contrai o períneo e aí sim você pode levantar. Só até aí é o suficiente. Já tá bom? E volta. E volta inspirando? Relaxe. Só relaxa. Espere a próxima expiração. Concomitantemente, períneo, soltando o ar, levanta. Então não basta pensar só na barriga, tem que pensar também na musculatura que está embaixo. Perineal, porque o períneo tem que entrar antes da barriga. Porque senão a barriga impede que o períneo entre. E você acaba expulsando o períneo, em vez de fazê-lo corretamente para dentro. Se você pensar antes na contração. Exatamente. Vamos entender melhor, então, o que é esse tal de períneo, que a gente já mostrou aqui no Bem-Estar algumas vezes. A gente tem uma demonstração aqui, vem cá, Mara, que é tipo uma musculatura que fica na base da nossa bacia, sustentando todos os nossos órgãos internos, né? Exatamente. Porque a gente não pode esquecer que aqui dentro a gente tem o intestino, a gente tem, no caso das mulheres, o útero, ovários, enfim, e temos também o estômago. Tudo isso está pesando em cima desta musculatura, né? Exatamente. Se isso aqui for representar os órgãos, o peso, se o períneo estiver com uma força correta, um tônus correto, ele vai ser flexível e sustentar o peso. Mas, se o períneo estiver enfraquecido, ele vai cair. E isso pode acontecer até de alguns órgãos virem para fora? Exatamente, é o chamado prolapso de órgãos pélvicos. O que a gente ouve falar de útero caído, bexiga caída, essa musculatura tem que sustentar todos os nossos órgãos, junto com os abdominais, junto com a musculatura das costas. Tudo isso tem que ser bem trabalhado. E esse abdominal que a gente mostrou, a gente está também fortalecendo essa região quando a gente faz desse jeito? Está completamente coordenada esse tônus muscular. Períneo, abdominais, cintura, tronco, respiração, tudo junto. É fisiológico isso. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é a maneira correta de sentar direito. Vou até me ajeitar aqui, porque também tem jeito certo, especialmente para aquelas pessoas que ficam muito tempo sentadas. A gente volta já já. Bem-vindo de volta, a hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto. Olá pessoal, a Procuradoria-Geral da República incluiu nesta semana novos e-mails fornecidos por Marcelo Odebrecht no inquérito que investiga o senador Renan Calheiros. Segundo a Procuradoria, os e-mails mostram que Renan Calheiros e o senador Romero Jucá, ambos do MDB, atuaram para beneficiar a empreiteira. Além disso, em delação premiada, um executivo da Odebrecht disse que a empreiteira fez doações para a campanha de 2014 do filho de Renan Calheiros para governador do Ceará. O G1 tenta contato com os citados. E os brasileiros já pagaram mais de 2 trilhões e 200 bilhões de reais em impostos este ano. É a primeira vez que o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo chegou a essa marca. A estimativa é que a arrecadação chegue a quase 2
2,4 trilhões de reais, 9% a mais do que no ano passado. E arqueólogos encontraram no centro de São Paulo ossadas da época da escravidão no Brasil. O lugar fica no que sobrou do Cemitério dos Aflitos, o primeiro cemitério público aqui da cidade. A descoberta foi numa propriedade particular que foi demolida. Segundo os especialistas, o cemitério seria destinado a populações marginalizadas, escravos e presos, Mari. Puxa, valeu, Cauê, pelas informações. Só fazer uma correção aqui, Mari. Eu falei que era para a campanha de Renan Filho para governador do Ceará, na verdade, governador de Alagoas. Valeu, Cauê, obrigada. Bom trabalho, a gente se vê de novo amanhã. Até lá. Até amanhã, tchau, tchau. A gente tem mais dúvida do nosso auditório virtual. A gente está falando hoje sobre afinar a cintura e a Daiane quer saber assim, usar a cinta modeladora durante os treinos ajuda a afinar a cintura, doutor Alexandre? Ela pode fazer isso ou não? O ideal é que não. Normalmente quem está fazendo exercícios, ele quer ganhar, melhorar a musculatura abdominal, musculatura da coluna, né? E acaba o uso do cinto tendo um efeito contrário. A gente faz comparação como se a pessoa estivesse usando um gesso. Quem já teve uma fratura, teve que usar gesso por um mês e meio, quando tira o gesso, a musculatura está toda atrofiada, o braço está fininho. Acontece a mesma coisa se você usar algo imobilizando a musculatura abdominal e paravertebral. Você vai ter o efeito contrário, você vai ter uma atrofia da musculatura quando o que você quer é ganhar músculo. E essa cinta aqui, que é uma cinta mais estabilizadora, que muitas vezes a gente encontra nas academias, pode ser usada? Ela pode ser utilizada em algumas situações específicas, quando a pessoa está fazendo algum agachamento, com peso, mas sempre com orientação de um professor de educação física. E também isso é utilizado por alguns profissionais, por exemplo, quem carrega mala em aeroporto, indivíduo que fica ali na esteira fazendo um trabalho braçal, forçando a coluna, por um período curto, ele pode estabilizar a coluna e evitar que a pessoa se machuque fazendo o trabalho. Agora, a gente está falando aqui sobre ganhar musculatura e o que a gente está vendo é que todos esses apetrechos usados, na verdade, fazem o serviço inverso, né? Vamos dar uma olhadinha ali nessa perda de musculatura que vai acontecendo quando a gente usa espartilho por muito tempo, porque a gente precisa desses músculos chamados músculos do core, né, o abdômen, para sustentar o nosso corpo, para sustentar a nossa coluna. E aí o que acontece, justamente nisso que o doutor Alexandre estava falando, é que vai atrofiando essa musculatura e a gente vai perdendo essa sustentação, né, Mara? Exatamente. A pessoa perde a sustentação quando ela deveria aprender a usar os seus próprios músculos para se sustentar. E isso em várias situações do dia a dia, né? Como se levantar da cama, da cadeira, como se sentar corretamente. É claro que isso ao longo do dia não dá para ficar o tempo inteiro muito reto. A gente dá uma descansadinha, mas isso é 1 minuto ou 2. O resto do tempo a gente tem que estar com a nossa musculatura sustentando o corpo. Tem mais uma dúvida da Carla agora. Olha, acabei de passar por um procedimento cirúrgico e preciso usar o corcelete. Pode me prejudicar? Muito comum no pós-parto também, ou numa cirurgia, pós-cirurgia. Pode prejudicar, doutor? O que a gente pode falar para Carla? Tem que sempre seguir a orientação do médico que fez a cirurgia. Tem alguns procedimentos, cirurgia plástica, para você não criar aquela coleção, que você usa uma cinta. Não criar o quê? Uma coleção, por exemplo, quando tem uma cirurgia plástica abdominal. O que é uma coleção? O acúmulo de líquido. Então você usa esses dispositivos exatamente para diminuir esse espaço e não criar essa coleção por um tempo, mas sempre seguindo a orientação do médico dela. E no pós-parto, Mara, é indicado, não é indicado? O que as pessoas usam muito é esse que está do seu lado, né, no pós-parto. O que isso pode fazer? Isso aqui é um exagero, né? É muito apertado. Às vezes, um cinturão que esteja ajustado é diferente de estar apertado, né? Por alguma meia hora que ela use em alguma situação, até pode ajudar, mas ela não pode passar o dia inteiro com isso tão apertado assim. Os músculos têm que ser flexíveis, fortes e flexíveis. Isso significa que ele pode expandir e pode retrair. Não pode ficar apertado o tempo todo. Pode prejudicar até a alimentação da pessoa, né? Tem uma dúvida, mais uma da Cirlane, vamos dar uma olhada aqui, que fala sobre isso. Estou grávida de 8 meses, gostaria de saber se é prejudicial e se posso usá-la no pós-parto. É o que a gente está falando aqui, né, Mara? Exatamente.
8 meses, a barriga já está muito pesada, o bebê está pesado. E isso é muito prejudicial para o assoalho pélvico. Não, mas ela não quer usar agora. Ah, tá, entendi. Tá? E também prejudicial para as costas. Então, mas é natural, né? Porque tem como evitar essa fase da gravidez. Mas a gente pode usar uma cinta de abdômen para grávida com suspensórios, para ela tirar o peso, o excesso do peso. Ah, é? Ficar sustentando a barriga? Eu nunca vi isso. Por alguns momentos, alguma hora em que ela tenha que ficar muito tempo em pé, por exemplo. E aí ela está já fazendo exercícios para o assoalho pélvico. Ela fortalece e mantém tudo flexível. E depois do parto, sim, ela pode até usar uma cinta de sustentação, uma meia hora, a hora que ela estiver com o bebê no colo, para diminuir o peso da sua barriga, das suas costas, mas não o dia inteiro, nunca. E para sentar, vamos ensinar a maneira correta de sentar aqui no sofá? Porque muita gente senta também de uma maneira que está também deixando tudo mole, tudo fora do lugar. Qual é a maneira certa de sentar? Sentar sobre os isquios. O que é isso? Você coloca as duas mãos embaixo do bumbum, você vai sentir duas bolinhas, que são os isquios. Durinhos, ossos. Durinhas, são ossos, são pontas de ossos. Você tira a mão e senta em cima deles. Ao sentar em cima dos isquios, naturalmente as suas costas vão ficar retas. Fica mais... Tá? E naturalmente você sente o pé da barriga desperto, acordado. Ele está... Como se tivesse uma pequena tensão. Uma pequena tensão que é normal. Se você se sentar para trás, desabou tudo. Caiu. Tá, 30 segundos, ok. Mas depois você corrige novamente a postura. Mas e para quem fica cansado de ficar muito tempo sentado nessa posição? Precisa ter um encosto. Ah, tá. Né? Pode então, fazer isso e encostar. A função das almofadas é manter as suas costas... Várias almofadas. Eretas. É um grande problema ergonômico, né? De sofás ou cadeiras que são muito profundas e a gente não consegue colocar os pés no chão. Então, precisa de muitas almofadas, pés no chão, para que a gente possa se sustentar. No caso aqui, o salto está ajudando bastante. O salto está ajudando. Salto, já não estaria encostando o pé no chão. Exatamente. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver de quem é. Da Gi. Quem tem suspeita de hérnia pode fazer abdominais? Gi, a gente volta já já com a resposta. Não sai daí. Bem-vindo de volta. A gente está mostrando hoje aqui no Bem-Estar dicas para você afinar a cintura sem correr riscos, principalmente riscos de saúde. Priscila Tovic vai mostrar mais dicas para a gente agora. 70, 76,5, 80 centímetros. Queria ter pelo menos uns 73, 70, 65. Durinha de pilão, né? Quem não quer? Será que é possível só com exercícios? A combinação do exercício com a dieta, ela é fundamental. Alguns prometem um abdômen definido. Você deve fazer os exercícios abdominais para que você ponha foco na região que você quer, para que o tônus seja aumentado e diminua a circunferência. O abdominal nunca sai de moda. Ele melhora a aparência da barriga. A prancha também é indicada e contrai bastante o abdômen. Eu fiz. Sustenta ele, força nele, foco. Quanto tempo eu tenho que ficar assim? Uns 20 segundos. A hora que você começar a cansar, você põe o teu joelho no chão e mantém o tronco como está. Tudo para ter a barriga e a cinturinha dos sonhos. Um formato parecido com uma pera, pode ser, uma cintura fininha. Os exercícios são indicados de 2 a 4 vezes na semana e podem variar de 5 a 20 minutos. Se você for bem dedicado, dá para ver os resultados em 1 mês e meio, olha só. E a sua cinturinha pode ficar assim, fininha. Ficou linda, hein, Pri? Parabéns! Lembra da dúvida que a gente tinha no outro bloco, da Gi, querendo saber sobre abdominal e hérnia. Quem tem suspeita de hérnia pode fazer abdominais, doutor Alexandre? Se ela está falando de hérnia de disco lombar, é lógico que na fase de crise de dor ela não vai conseguir. Mas logo depois que passa a fase de dor crítica, a atividade física e entre elas o exercício abdominal faz parte da reabilitação. Melhorar a musculatura abdominal, paravertebral, vai ter um melhor suporte da coluna, vai ter menor solicitação na coluna, menos dor e mais chance dessa hérnia regredir e não ter outros problemas. Agora, no caso de uma hérnia inguinal ou uma hérnia abdominal, não pode, né, Mara?
Desse jeito não, ela tem que ter outros tratamentos para que a gente possa, primeiramente cirúrgico, né, doutor? Se for um caso cirúrgico, um caso médico, sem dúvida. E se o médico concluir que não está nessa fase, a gente tem outras formas de trabalhar a musculatura para que isso seja sustentado, essa hérnia não estoure, não estrangule. Exatamente. Isso é grave. Que é o risco maior, né? Exatamente. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual da minha xará, Mariana. Tenho 15 anos. Posso usar o espartilho sem problema? Tipo assim, estou bem novinha, não vai provocar nada. Pode ou não pode, doutor? Tudo depende do tempo. O uso prolongado, o uso contínuo, cronicamente vai enfraquecer a musculatura, vai causar problemas nas costelas, hiperpressão abdominal. Tudo isso ao longo do tempo vai trazer problemas para ela. Mas se a Mari estiver querendo só ir a uma festa, por exemplo, com espartilho, tudo bem. Aí tudo bem. Aí não corre risco. Aí não corre risco. Muito bom, tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui a dúvida agora de quem é. Vamos ver. Jane! Vamos ver a pergunta da Jane. Posso exercitar a contração do períneo enquanto faço xixi, Mara? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Pois é, tem uma diferença entre contrair para sentir como é que essa musculatura trabalha ou fazer exercício. Isso está errado totalmente. Interromper o jato urinário uma vez para sentir o que o períneo faz para dentro, ótimo, perfeito. Mas não pode ficar fazendo isso toda hora porque é antifisiológico. Isso vai trazer problemas a longo prazo. Que tipo de problema pode trazer? Ela pode começar a ter uma disfunção da inervação, porque o cérebro manda o esfíncter abrir para o xixi sair. Ela começa a fechar o esfíncter nesse momento, isso é péssimo, né? Ela tem que respeitar a fisiologia do seu corpo, todos nós temos. Então, sentar no vaso, as mulheres com os pés apoiados, abrir os esfíncteres, isso é automático, o xixi sai. E depois, quando termina o xixi, ele fecha. E qual é a maneira correta dela exercitar, então? Exercitar, por exemplo, quando ela já aprendeu o que é para dentro e o que é para fora, essa mulher pode, no exercício abdominal mesmo, contrai como nós fizemos aqui agora há pouco, você contrai o períneo para dentro, ele é só um pouquinho mesmo, ele não vem até aqui em cima, você contrai um pouco e na expiração, soltando o ar, faz a flexão do tronco, como qualquer exercício abdominal tradicional. Tem mais perguntas hoje chegando, vamos ver agora de quem é a dúvida. Vênis, o que eu posso fazer para fortalecer o assoalho pélvico durante a gravidez? Porque durante a gravidez é ruim fazer abdominal? Ela não vai conseguir. Aquela barrigona, dependendo de quantos meses já está, impossível mesmo. Pois é, no entanto, ela precisa de musculatura. E a musculatura durante a gestação, ela fica mais flácida porque a barriga tem que crescer, o bebê tem que crescer lá dentro. Então, por mais que ela faça exercícios, ela não vai conseguir. E isso é muito bom, é fisiológico. Mas ela pode sim manter essa musculatura mais forte e flexível, mesmo com a alimentação da gravidez. Contrair sempre o períneo em qualquer esforço. Vai se abaixar no chão para pegar alguma coisa, dobre os joelhos, contrai o períneo. Tem que lembrar do períneo, Tem que lembrar do períneo o tempo inteiro. todo, exatamente. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de respiração. A gente pode demonstrar de novo a história ali do abdominal para a gente falar um pouco de respiração da maneira correta de inspirar e expirar enquanto a gente faz o abdômen. Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Tem uma ordem correta? A gente falou um pouquinho disso naquele momento. Vou tirar de novo o sapato aqui, mas tem uma ordem. Na hora que você vai para trás, você tem que inspirar, e na hora que você vai para frente, como é? Quando você vai para frente, você solta o ar. Então, peraí. Então, vamos botar a nossa plaquinha aqui. Quando você vai para frente, então, primeiro lembra do assoalho pélvico. Contraiu o assoalho pélvico, já começa a soltar o ar, vai para frente, subindo e vai voltando. Para não despencar. Não despencar. E aí pode inspirar nesse momento? Aí, nesse momento, você está relaxada, o ar entra, que é normal. Naturalmente. Não forçar a inspiração. Exatamente, não forçar. E aí, de novo, você... De novo, solta o ar, contraiu já o períneo no começo e volte devagar. Sem despencar. Sem despencar, gente. Isso é muito importante, até porque vem aí sexta-feira que chegou de novo. Muito obrigada, doutora Alexandre. Obrigada, doutora Mara. Se cuida, amanhã tem final do Bem Verão aqui no Bem-Estar, direto de Foz do Iguaçu, ao vivo para todo o Brasil. Será que os 10 participantes que foram escolhidos entre 1000 candidatos conseguiram chegar às metas? Não perca o Bem-Estar de amanhã. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro e a gente volta a se encontrar. Até lá!